a primeira besta, né, que o pastor Misael, né, nos ensinou, que é Babilônia, né, e mais especificamente Nabucodonosor. Primeiro aqui, explicar, né, porque alguém pode estar falando, pastor Marcos, você falou que era um reino, mas Daniel apontou o dedo para Nabucodonosor e falou, tu, rei, tu és a cabeça de ouro, né? E pela cabeça de ouro nós podemos entender que o primeiro animal, como explicou o pastor Misael, também simboliza a mesma coisa. Mas na verdade, queridos, no caso de Babilônia, há uma coisa que acontece somente com Babilônia. Babilônia, ela tem um domínio, ela tem ela se torna um império mundial, vamos dizer assim, muito poderoso, por muito pouco tempo. Na verdade, ela realmente se torna poderosa e opulenta sob o reinado de Nabucodonosor. Antes dele, os caldeus eles eram poderosos, mas não conquistadores como conquistaram quando Nabucodonosor subiu ao poder. E depois de Nabucodonosor também há uma queda, há um decaimento em Babilônia muito grande. Babilônia, que antes era poderosíssima, ela se torna cada vez mais frágil, né? E aí também, né, pegando o que o pastor Misael falou, aí você entende, né? Primeiro, leão, né? Leão é um animal extremamente feroz. Então você vê a ferocidade de Babilônia na figura do leão. E um leão com asas, quer dizer, conquistas, né, rápidas. Então era feroz, mas apenas correr sobre as suas patas não era suficiente para demonstrar a avidez e a rapidez com que Babilônia iria se impor. Então, meus queridos, é preciso colocar as asas. Olha como Deus ele é fantástico. E, de fato, Babilônia era maravilhosa. Contam as histórias, né? Se tratar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ela, na verdade, não era um país. Era uma cidade-estado. Como assim? Ela era, né, uma cidade e todo mundo morava dentro das suas muralhas. Babilônia, ela foi construída, né, com o rio Eufrates cruzando o meio dela. E ela era realmente uma cidade super protegida. Conta-se que as suas muralhas altíssimas, elas eram cheias de jardins, os chamados jardins suspensos da Babilônia. E havia 48 quilômetros margeando o rio Eufrates de um lado e de outro. E perpendicularmente ela tinha outros 96 quilômetros. As suas muralhas elas eram tão fortes e tão grandes que ela era inexpugnável. O que é isso? Ninguém conseguia entrar nela. Então, mesmo que ela fosse sitiada, conta-se que havia depósitos de alimentos lá que daria para preservar a cidade e os seus moradores durante muitos anos. Então, era muito mais fácil o exército que estava sitiando passar fome e necessidade do que Babilônia mesmo passar essas necessidades. Então, amados, parecia impossível que esta cidade tão grande caísse. Mas, né, ela teve aquele auge dela, mas já sob Nabucodonosor, ela decai muito. Então, quer dizer, é tirado as asas, o leão passa a ser um homem, se coloca de pé como um homem, tem a mente de homem, e aí não dá para realmente a gente fugir daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele vira uma fera e depois volta a ser homem. Quer dizer, ele passa a ser muito mais temeroso, muito mais inconstante e muito mais vagaroso na sua caminhada. E assim são os sucessores de Nabucodonosor. Tanto que Belsazar, que foi o seu neto, ele
foi o último dos grandes monarcas da Babilônia. Por quê? Porque Babilônia, apesar de ser o reino mais opulento e o reino que tinha mais luxo, também foi pela palavra de Deus aquele que veio a cair. E irmão Williams e pastor Misael, olha que coisa, a queda de Babilônia foi algo impressionante. Porque nós sabemos, né, que por aquela ocasião estava se levantando o segundo império, que é este império descrito em Daniel 7 como o urso. Repare que este império ele é descrito como um urso porque o urso é um animal também feroz, um animal agressivo, mais agressivo ainda que o leão. Só que ele não é tão rápido nas suas conquistas. E de fato, né, este reino que sucede a Babilônia não é um reino tão rápido quanto era a Babilônia nas suas conquistas. Mas é um reino extremamente forte. Na verdade, não é apenas um reino, né? São dois reinos em um. Por um lado, os medos. Esses são os primeiros, né? Os medos, sob a liderança de Dario, eles se impõem primeiro. Por outro lado, os persas. Os persas, eles vêm depois. Mas, assim como o urso se levantava de um lado, veja, é descrito aqui que o urso ele se levantou sobre um dos seus lados. Também este império, o Império Medo-Persa, ele se levanta mais de um lado, que é o lado persa. Então, quem governava os medos? Dario. E quem estava à frente dos persas? Ciro. Mas Ciro era sobrinho de Dario. Quem conquista a Babilônia é Ciro. A Babilônia cai para Ciro no ano 539 a.C. Repare, menos de um século depois de ter, por exemplo, invadido e tomado Jerusalém. Então veja como é rápido este reino. Então por isso que ele é muito focado em Nabucodonosor. Já o segundo reino, Medo-Persa, simbolizado pelo urso, ele é um reino mais demorado. Do momento em que ele conquista a Babilônia até o momento em que ele é conquistado pelo reino seguinte, são 207 anos, ou seja, o dobro praticamente do tempo que dura aí o reinado, o poderio da Babilônia. E, amados, Ciro ele conquista a Babilônia de uma forma assim que, se Deus não tivesse dito o que aconteceria, ninguém realmente acreditaria que poderia acontecer. Por quê? Porque eles estavam ali ao redor, os exércitos persas estavam ao redor da cidade-estado de Babilônia. Mas ela era inexpugnável. Apesar do Eufrates passar no seu meio, as muralhas cobriam o Eufrates. O Eufrates passava por baixo delas. Tá, mas e se eles nadassem por baixo? Impossível, porque lá dentro, margeando o rio, havia mais muralhas e havia grandes portas de bronze que permitiam o acesso à cidade só se fossem abertas. Então a pessoa entraria por debaixo e sairia lá na frente do outro lado, mas não conseguiria entrar na cidade. No entanto, Deus havia dito, né, que haveria um reino que sucederia a Babilônia, e assim foi. Veja, na mesma noite em que Daniel ele tem aquela visão escrevendo na parede, né, e Belsazar, então ele vê aquilo e fica atormentado, e Daniel ele é chamado e interpreta, o que ele fala? Que Deus ele toma o reino dos caldeus e dá ele então nas mãos dos medo-persas, e assim acontece, e assim se realiza. Em 539, então Babilônia está sitiada, mas eles não estão nem aí, porque a cidade é inexpugnável,
Só que o que acontece? Eles vão fazer uma grande festa. Então, era uma festa anual deles, era uma festa de orgia, de banquete desenfreado, de bebedeira, e ali todo mundo fica embriagadíssimo. Todo mundo, os exércitos, fica todo mundo fora de si. É a oportunidade que os persas esperavam. Por quê? Porque eles sabem que lá dentro eles não vão fechar, por exemplo, as comportas, né? As portas de bronze que isolavam a cidade do Eufrates. Então, o que fazem os persas? Olha só, irmãos, eles simplesmente desviam o curso do rio Eufrates. Eles constroem um piscinão, para falar um termo atual, mas constrói ali um lago artificial e desviam momentaneamente o fluxo de água. O que acontece lá em Babilônia? A água do rio baixa, fica muito baixo o nível do rio. Se tivesse alguém sóbrio, se tivesse alguém da guarda em condições, teria visto e poderia salvar a cidade. Mas Deus havia dito que ela ia cair, e segundo Daniel, naquela mesma noite. E assim foi. Baixo o nível do rio, Ciro havia colocado um grupo de elite numa entrada e havia mandado outro grupo dar a volta e ficar na outra entrada. Quando baixa o nível do rio, o que fazem os dois grupos de elite? Eles entram por baixo da muralha onde passava o Eufrates. E aí eles conseguem acessar Babilônia pelas portas abertas e destrancadas. Eles seguem para a praça central, onde ficava o palácio do rei Belsazar, que era o mesmo de Nabucodonosor. Ele tinha 12 quilômetros de diâmetro, era muito grande. E ali se concentravam as forças, os exércitos, estavam embriagados e sem condição de lutar. Eles são rapidamente dominados. Belsazar tenta lutar, mas ele é morto no combate, e Babilônia cai para Ciro. Então ele cai para os medo-persas, Ciro como sobrinho dá honra para Dario, mas na verdade ele é o grande conquistador. E quando Dario morre, poucos anos depois, é a Pérsia que assume o poderio. Por que Deus vai demonstrar como um urso? Porque a Pérsia, apesar de não ser tão rápida quanto a Babilônia, ela é muito incisiva e ela é brutal, queridos. Ela assassina, ela mata, ela destrói os seus oponentes de uma forma terrível. Então, assim como o urso destroça, ela também destroça. E é interessante que o urso tem 3 ossos que saem da sua boca. As 3 principais conquistas, ali representam as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia, que são Babilônia, depois a província da Lídia e, por fim, o Egito. Então, aquele reino, ele é extremamente brutal, mas essas 3 são as principais conquistas. Há outras, mas as 3 são as principais. E vejam só que interessante este animal chamado, que Deus representa como um urso feroz e destruindo tudo. Ele devorando muita carne, né? Mostrando aí a crueldade, né, dos medo-persas, né? Eles dominam dessa forma, e eles também acabam se tornando um reino universal e hegemônico, conforme diz a palavra de Deus. Mas reparem que isso era impossível de ser feito. Era impossível de Babilônia cair. Você veja que loucura, desviar o fluxo de um rio. E ninguém na cidade perceber. O Eufrates era a principal atração ali. Ninguém percebeu que estavam todos embriagados, estavam todos fora de si e não tiveram como evitar aquela noite fatídica. Então veja só como é este urso, né? Alguém pode falar assim, nossa, mas na estátua, como bem citou o pastor Misael, era a cabeça de ouro e o peito e os braços de prata. Então quer dizer que Babilônia era melhor? Não, né?
Cada um dos elementos que vai ter na estátua, ele vai mostrar uma característica daquele império. Então, por exemplo, Babilônia era o ouro porque realmente era um império mais, vamos dizer assim, luxuoso, mais magnânimo, mais magnificente entre todos eles. Né? Nenhum mostrou a grandeza que teve. Tanto é que eu acabei de falar aqui que Babilônia, mesmo a cidade-estado, era uma das 7 maravilhas do mundo com seus jardins suspensos. No meio do que muitos chamam de deserto, havia aquela cidade fantástica. Né? Mas depois vem a Pérsia. A Pérsia, como urso, Medo-Pérsia como urso, ela era mais devastadora do que o leão. Tanto que ela vence o leão e assume o poder. Mas ela não tem aquela opulência que tinha a Babilônia. Então ela é representada como peito de prata e os braços aí de prata. Mas esse segundo animal, meus queridos, o urso, é a Medo-Pérsia, né, conquistada por Dario e principalmente seu sobrinho Ciro.